Filipão, Fala, quero um pouco da tua análise. Eu gostei da hora que o Bolsonaro fala pro Lula que ele enfiou o dinheiro no ralo. No ralo. O pessoal se assustou essa hora, né? Foi no meio do ralo. Foi bem isso. Eu achei, foi no ralo, botou no ralo. Eu dei um pulo no sofá na hora que ele deu essa declaração. Mas vocês sabem que ontem eu acho que quem ganhou mesmo com esse debate foi o público, né? Porque ontem ficou muito acirrada a audiência entre a Bandeirantes e entre a própria Rede Globo com o seu Dominical Fantástico, né? Então ali a Band chega a empatar às vezes ali com a Globo, mas a Globo ainda leva a melhor ali no meio ali do debate, chega a 17, a Band com 14, enfim, e levando em consideração que cada ponto no Ibope, ele é relevante em 74.666. Isso, Grande São Paulo ou Brasil? Grande São Paulo. Ou seja, então, é um arregaço. Foi muito bom, né? Então, assim, quem está realmente querendo, eu acho que mudar toda essa história, sem dúvida alguma, é o povo, porque ontem o povo, assim, a Band, ela chega à vice-liderança em vários momentos, encosta com a Globo também em vários momentos e fechou também ontem o domingo na vice-liderança. Então, ou seja, tá todo mundo querendo que o Brasil mude e mude de verdade. Muito bem, Paulinha, já que o Fê falou sobre audiência aqui, eu quero pedir para você o seguinte: se você está nos assistindo pela televisão, avisa os caras que a gente está ao vivo, porque daqui a pouco a gente encosta na liderança desse jeito, Paulinha. A gente tá nessa corrida e a outra também. informação importante é quem está nos acompanhando pelo YouTube. Afinal de contas, a gente vai bater quase 100 mil pessoas nos acompanhando agora no YouTube. E as pessoas podem deixar aquele like, certo? Like e se inscrever no canal, né? Quem não está inscrito, a gente está chegando aí a 2 milhões de inscritos no canal do YouTube, então se você ainda não se inscreveu, aproveita e Fê, e esse formato de debate, você gostou? O que você achou? Olha, eu acreditei, eu vi, né, da seguinte forma, eu acho que quando o candidato, ele tem aquele tempo grande de 15 minutos, por exemplo, eu acho que ele vai ficando mais à vontade, entendeu? Então, assim, não é aquela história cronometrada, fechadinha, enfim. Então, ele vai se ambientando no estúdio, ele vai se ambientando com as câmeras, e ali consegue, sem dúvida, trazer muito mais clareza e trazer realmente as suas ideias, colocando em prática ali tudo aquilo que ele quer passar. Porque às vezes eu acho que quando fica com aquela história réplica, tréplica, eu não gosto. Eu acho que às vezes cansa um bocadinho. E aí quando ele tem um período muito maior para poder se expor e se colocar diante de toda essa situação, sem dúvida alguma, eu acho que vai muito bem. Mas o debate ontem, eu achei que em algum momento o Lula e o Bolsonaro iam se pedir em casamento. Eu achei que eles e a passada de mão? Cara, eu achei que essa passada aí algum momento nunca encostaria no Lula, Deus me livre. se beijar ali, sabe? Nossa. Eu gostei daquele diálogo quando o Bolsonaro chega pro Lula e fala assim: pode ficar aqui? Aí o Lula responde, ao invés de responder posso, ele fala, pode. Pode ficar aqui, pode. Pode ficar aqui, pode. Mas eu gostei, eu achei que foi bem interessante, assim. Claro, eu achei que os 6 minutos finais ali do Bolsonaro foram muito determinantes. Eu acho que ele conseguiu elucidar muitas histórias ali que ele não tinha ainda, talvez, colocado em prática. Muito bem. Paulinha, e essa presença de Sérgio Moro ontem está repercutindo muito e eu quero que você traga dados. Vamos lá, porque Sérgio Moro, eleito senador, acompanhou a equipe do presidente Jair Bolsonaro durante o debate e ali mesmo ele fez uma série de tweets. Então ele começou dizendo o seguinte, pelo Brasil, contra a corrupção da democracia e o projeto de poder de Lula e a favor de um país com o mínimo de integridade. Aí, foto do palco lá onde aconteceu o debate. Daí depois ele tweetou, porque Lula no governo nunca transferiu os líderes do PCC, Marcola, entre eles, para presídios federais de segurança máxima. E isso mesmo, após os atentados de 2006.
Depois ele fez outro tweet. Perguntado, não respondeu. Em fevereiro de 2019, com 2 meses de governo, foi feito o que Lula não fez em 8 anos. E seguiu tweetando. Lula continua o mesmo malabarista. Sabe usar as palavras para sustentar mentiras. Tem experiência. Até a gravata que ele usou na audiência do Petrolão é a mesma. E aí postou lá uma foto do Lula na audiência. E aí ele seguiu comentando o debate, dizendo: Lula esqueceu de falar das refinarias superfaturadas de seu governo, Abreu e Lima e Pasadena. Tem explicação? E olha a gravata aí. E continuou tweetando. Ficou lá o tempo inteiro tweetando, gente. Ó, perguntado sobre Petrolão pelo Josias de Souza, Lula e sua gravata não responderam nada. Segue Moro no Twitter. Cara de pau, a corrupção do governo Lula é que quebrou as empresas e quase quebrou a Petrobras. E ainda escreveu aí o Moro: Lula mente sobre a corrupção na Petrobras. Foi Lula quem nomeou os diretores corruptos, Paulo Costa, Renato Duque e Nestor Cerveró. Não foi o Conselho de Administração da Petrobras. E ainda mais tweets do Moro durante o debate. Afinal, quem seria o ministro da Economia do Lula? Não respondeu. Os anteriores a gente lembra bem, Palocci e Mantega. O Moro, no final de tudo, retuitou um vídeo do UOL com a legenda que diz: Moro fala no lugar de Bolsonaro depois do debate. Se permitirmos que o PT volte ao poder, Brasil caminha para um desastre não só econômico, mas moral. E aí o Moro legendou assim, ó, no vídeo: resumo do debate. Fazer a coisa certa agora é derrotar o Lula e o projeto de poder do PT. E depois, como senador independente, trabalhar pelo Brasil, escreveu aí o Sérgio Moro. Muito bem, Paulinha. Deixa eu passar a bola para o nosso Ursão. Paulinho, você sabe que meu objetivo aqui nunca é provocar vocês, né? Mas eu quero que vocês possam me esclarecer. Eu sei a pergunta, posso? Você faz, meu amor. Se você sabe, você faz. Mas o Moro não era comunista? Boa, Zoe! Toca aí. Mandou muito. Eu sabia. Me responde, Paulinho Figueiredo. O Moro ainda é comunista ou não é, Ursão? O Moro caiu em si, tanto do ponto de vista de cálculo político, quanto na escolha para o Brasil. E eu explico. Tem que entender que para esse pessoal, o Moro, Dallagnol, para o projeto de poder da Lava Jato, o bolsonarismo é um desvio de percurso. É um acidente de percurso. Eles sempre imaginaram nas suas visões, e os diálogos da Vaza Jato demonstram isso, que eles sempre acreditaram nas suas visões que o Brasil ia voltar à sua velha dicotomia. Sair de esquerda PT para esquerda PSDB. Né? Daquela esquerda, essa esquerda suja, corrupta, despreparada, para a esquerda limpinha, a esquerda bacana, a esquerda que viaja internacionalmente, a esquerda com o prêmio Nobel, essa esquerda. É essa esquerda que o Moro representa. Agora, tem um cálculo político, ele não tem lugar. O Brasil se polarizou, tem 2 lados. O Moro teve que ficar em algum lugar. Quando ele ficou no lugar, ele não tinha como o Moro ser acolhido pelo cara que ele prendeu. Né? Então só sobrou para ele quem? O Bolsonaro, que é o cara que incorpora o discurso, que é o discurso político principal do Moro, que é o discurso da corrupção. A conta é 100% política aí, Paulo. Não se engane, não ache que o Moro ideologicamente está associado às pautas do Bolsonaro. Você acha que amanhã o Moro vai começar a defender direito das armas? Pode ser que mude as convicções e passe a defender por cálculo político. Mas você acha que a visão dele é essa? Qual que será que é a visão do Moro a respeito de droga, a respeito de... Ele é progressista. Ideologia de gênero. Claro que ele é progressista. E por ser progressista, ele está muito mais próximo, quando você coloca lato sensu, a doutrina e a visão comunista, do que a visão conservadora. Então isso você não tem a menor dúvida. Então ele agora, nesse momento, eles precisam se posicionar no único espaço político que ele tem. Você lembra, em um dado momento, esse cara, ele achou que ele ia derrubar o governo. Esse cara sai dando uma entrevista achando que ia derrubar o governo. Em um outro momento, se a gente viaja aqui, Paulo, menos de um ano no tempo, viaja para o início de 2022. O que a gente vai lembrar? Quem era o grande candidato do establishment? Quem era o grande nome da terceira via? Era Simone Tebet? Não. Era Dória? Não. Quem aparecia da terceira via com a maior pontuação? Sérgio Moro. O cara com apoio do establishment.
Com quem que o Sérgio Moro estava junto? Com aquela turma do MBL, com os empresários de São Paulo, Paulo Marinho, aquela turma toda ali cercando ele. Ora, essa turma é a turma que praticamente toda ela, hoje caiu no colo do Lula. Só que o Moro não pôde fazer esse mesmo movimento. Então caiu, na real, depois de quase perder uma disputa para o Senado no Paraná, só ganhou, volto a dizer, graças à união do IPEC com a Rede Globo. Caso contrário, o senador seria o Paulo Eduardo Martins. Exato. O Moro tem que fazer essa transferência e caminhar para tá sentando no colinho do Bolsonaro. Tá sentando no colinho. O cara que achava maior que o Bolsonaro, agora tá sentando no colinho do papai. Agora, isso é conveniente pro Moro, porque só tem esse espaço político para ele. Agora, também é conveniente pro Bolsonaro. Claro que é. O poder da imagem, eu sempre falo isso, símbolos, imagens, elas é que constroem o imaginário popular. O Jung sempre falava isso. As pessoas pensam em mitos, em imagens, em símbolos. Essa construção, essa participação do Moro na campanha do Bolsonaro endossa a ideia do Bolsonaro como diferente do Lula na questão da corrupção, que é o oposto de tudo que o PT tentou construir aqui até agora. E quando se falava de corrupção, o PT vinha e falava assim, não, o Bolsonaro é tão corrupto quanto o Lula, porque ele comprou não sei quantos imóveis, 50 imóveis, porque ele botou sigilo no negócio da vacina dele. O Moro acaba, ele destrói, ele fala assim, não, essa distinção é clara. E eu, que sou o juiz que fez a operação, a maior operação contra a corrupção no Brasil, coloco o selo no Bolsonaro. Tá feita a distinção e eu acho que isso tem um poder muito forte assim, no imaginário. Só posso fazer um Por favor, Fê. rapidinho? Eu percebi que essa união trouxe do Bolsonaro para hoje, com o Moro, angariou, eu acho que uma quantidade de eleitor absurda, porque isso mostra o quanto o eleitor queria essa junção de Bolsonaro e Moro juntos ali, quando eles têm a rachadura, né? Quando eles racham e o Moro deixa o ministério, enfim, e cai fora. Porém, vocês percebem que o Bolsonaro entrega a palavra justamente para o Moro quando é para falar sobre a corrupção. Então, sem dúvida alguma, eu acho que essa estratégia de trazer o Moro para perto e realmente ele colocar, eu acho que são aqueles eleitores que realmente estavam indecisos em vir para perto do próprio, ou votarem no Bolsonaro, mas que estavam ali sem saber para onde ir. Agora, quando tem essa junção, esse pessoal do Moro com o Bolsonaro, eles vêm para perto e aí eles com certeza consagram o voto deles no presidente. Tudo bem. Guguinha, você está achando que não vai sobrar para você hoje, né? Você está de boa aí, eu percebo, quase dormindo, levantado, firme e forte, mas a pergunta que eu tenho para te fazer é muito clara. Quem é mais incoerente, o Moro ou o Alckmin? Olha, sem dúvida nenhuma, a política é feita só de incoerência, são dois exemplos de incoerência, mas se a gente for ver quem é mais? Na ponta do lápis é o Moro, porque nesta eleição, o Moro está desde o início colocando como alguém que denuncia o Bolsonaro. Bolsonaro era alguém que estava aparelhando a PF, era alguém, segundo o Moro, que mentia o tempo inteiro. O Moro fez acusações gravíssimas ao Bolsonaro, não só acusações criminais, como também tentou colocar a imagem do Bolsonaro como um incompetente, como um mentiroso, como um despreparado. Ele fez críticas contundentes ao Bolsonaro ao longo desse ano inteiro, ao longo de até um mês atrás, 3 semanas atrás. Até 3 semanas atrás, o Sérgio Moro era um adversário político do Jair Bolsonaro. Ele só passou a aliviar quando ele viu que ia perder a eleição lá no Paraná e que era melhor ele se colar a imagem de novo do Bolsonaro. Ele precisou ficar na sombra do Bolsonaro para vencer a eleição para senador e quer, pelo jeito, continuar à sombra do presidente. Essa união de Jair Bolsonaro com Sérgio Moro denota desespero de ambos. Desespero do Moro, que ficou isolado politicamente e precisou voltar para aquele que tinha se tornado um adversário dele. Desespero do Bolsonaro, que também tinha o Moro como um adversário, que até pouco tempo atrás esnobaria uma aliança com o Moro. Moro, que segundo
os bolsonaristas é um comunista. A gente acabou de ouvir que está mais ligado ao comunismo do que à direita. Então imagina esse progressista, comunista, para que aceitar uma união com alguém com esse perfil? Ainda mais sendo alguém que estava atacando o Bolsonaro ao longo dos últimos meses. Então o Bolsonaro aceitando também essa ligação, querendo usar o Moro, né, como peça de campanha, é sinal de desespero também do Bolsonaro, que está vendo... O Lula teria aceitado igualzinho. Que também... olha, provavelmente. Eu não acho então, que... Não, acho que não. Aí desespero, não, Moro não. Aceitaria outros. O Moro acho que é o limite. O Moro não. O Moro não. Claro até o Temer eles estão chamando de golpista. Até o Temer... Não, o Moro acho que não. Mas até o Temer eles estão chamando de golpistas. Mas, Guguinha, eu acho que você usa 2 pesos e 2 medidas diferentes pro Moro e pro Alckmin. Eu não acho. Por quê? Por que você não acha? O Alckmin ele consegue ter a desculpa e a distinção, primeiro, do tempo que ele está unido com o Lula, que começou bem antes da campanha eleitoral, e da justificativa. O Lula não está unindo só o Alckmin, o Lula está unindo, gente, um monte de ex-adversários políticos. Tem o Fernando Henrique, tem o José Aníbal, tem o Aloysio Nunes, tem o Cristóvão Buarque, tem a Marina Silva, tem o Alckmin. Não tem só o Geraldo Alckmin. Ele pode, inclusive, se respaldar nisso. Sim. Ele pode, inclusive, usar como argumento, olha, está tendo uma união pragmática para se unir contra aquele que representa o atraso e que representa a ameaça à democracia. Então vamos fazer uma frente ampla democrática contra o Bolsonaro. Nisso não tem só o Alckmin, tem um monte de gente. Então é muito mais simples para o Alckmin explicar, olha, tô do lado do Lula, junto com vários adversários históricos. Não, mas não sei se é simples, mas que ele se definiu antes, ele deu menos passos até chegar nisso, eu digo né? que não é fácil. Olha, gente, quando eu falo mais simples, eu não quero dizer que é fácil, porque de fato tem um histórico do Alckmin Paulinho Isqueiro, que bateu muito segura um minutinho. no Lula.